pessoal, me chamo Natana, sou psicóloga e esse é o segundo vídeo do quadro Como Criar um Filho com base na terapia do esquema. Eu sou psicóloga e aqui no meu canal eu já fiz muitos vídeos falando sobre como trabalhar esquemas negativos, fortalecer esquemas positivos, as necessidades emocionais preconizadas na terapia do esquema. E a partir de agora eu estou apresentando para vocês a minha nova jornada enquanto mãe do Pedrinho e eu vou, obviamente, aproveitar essa fase tão especial da minha vida para continuar contribuindo com a vida das pessoas e utilizando a terapia do esquema de uma forma ainda mais especial na minha vida, que é ensinar as outras pessoas a atenderem necessidades emocionais com base nessa teoria e, a partir disso, prevenirem o desenvolvimento de esquemas negativos e fortalecerem ainda mais o desenvolvimento de esquemas positivos. E hoje eu quero falar para vocês 5 grandes questões que eu vejo que são muito importantes serem consideradas quando a gente começa a planejar ter um filho. Antes mesmo de ter o filho, na esfera realmente do planejamento, porque eu percebi pela minha experiência pessoal e enquanto psicóloga, atendendo muitas pessoas nessa fase da vida, o quanto que esses planejamentos, eles são muito importantes e vão estar diretamente ligados a como atender às necessidades emocionais de um filho. Então, vamos ao que interessa, gente. Quais seriam essas 5 grandes questões para a gente refletir antes mesmo de ter o filho? Para, inclusive, poder preparar, revisar, mudar, ajustar questões nossas e, consequentemente, conseguir ter uma gestação emocionalmente mais leve, com uma outra qualidade, que é o que eu vivenciei, inclusive, na minha experiência pessoal. As pessoas me dão muitos feedbacks do quanto que admiram a forma leve que eu levei esse processo e, sem dúvida, o que fez toda a diferença foi esse planejamento inicial. Primeira grande questão: por que eu quero ter um filho? Essa, ao meu ver, é uma das questões centrais para essa tomada de decisão, porque isso tende a refletir muitas questões ao nosso respeito, aos esquemas, aos legados, a tudo aquilo que a gente carrega com a gente e que muitas dessas questões já muitas vezes podem estar bem resolvidas, outras nem tanto, e a partir dessa pergunta, dessa reflexão, é possível, se ainda existem coisas importantes a serem ajustadas, a gente perceber isso e trabalhar antes mesmo da decisão ser tomada, porque eu vejo que essa preparação pode evitar uma série de questões mais desgastantes ao longo desse processo. A segunda grande questão é quais os hábitos que a gente tem na nossa vida. Sejam eles hábitos físicos de alimentação, emocionais, porque esses hábitos eles serão uma grande referência para o filho, já que muitas vezes os pais falam assim: ah, meu filho não me ouve, eu gostaria que ele fizesse isso e ele faz totalmente diferente. E quando a gente vai ver, não é o que os pais estão falando, orientando, mas os modelos que os pais são na vida dos filhos. Então, é normal que a gente esperado que a gente tenha hábitos a ajustar ao longo da nossa vida. Nem todos os nossos hábitos serão bons, saudáveis, e também a gente nunca vai atingir uma perfeição, mas é importante olhar com carinho para os nossos hábitos. A terceira questão é como nós estamos emocionalmente e fisicamente, fazendo uma avaliação realmente do atual momento, porque muitas vezes é comum as pessoas olharem para a questão de ter um filho como uma forma de tentar resolver alguma questão física, emocional que não está bacana dentro de si. Quando, na verdade, o mais saudável é que a gente primeiro se prepare emocionalmente, fisicamente, e daí sim tenha uma situação muito mais favorável para conduzir a chegada de um filho. A quarta grande questão, que também é um sinal de alerta
enorme é quais são as nossas expectativas, porque muitas vezes nós podemos ficar idealizando algumas coisas, seja em relação a como será a gestação, como será o recebimento de um filho nesse mundo, como será o pós-parto, ou enfim, todo o processo de desenvolvimento do filho, como ele será ao longo da vida, inclusive porque eu sempre falo para as pessoas que é claro que um bebê é muito fofinho, que a gente, obviamente, ao entrar em contato com um bebê, a gente ativa uma série de questões hormonais, neurofisiológicas, inclusive, e que isso traz toda uma questão de afeto, de amor incondicional, mas nós temos que lembrar que a gente, quando tem um filho, não vai ter um bebê para sempre. Nós teremos uma pessoa, um ser humano, que inclusive vai ter a própria vida, vai ser um ser humano livre e que os nossos cuidados serão iniciais, mas que quanto melhor a gente preparar ele para a vida, para o mundo, para que ele tenha liberdade, inclusive considerando as necessidades da terapia do esquema, mais saudável esse processo tende a ser. Então a gente precisa alinhar as nossas expectativas, porque eu vejo que quando se idealiza algumas questões, também pode-se ter um processo bastante desconfortável, frustrante e que não gera repercussões psicologicamente saudáveis, nem para os pais e nem para o filho. E a última grande questão é quais são os legados que nós precisamos abandonar na nossa vida, porque sim, nós temos os nossos legados, as necessidades que não foram atendidas na nossa vida, os nossos esquemas, e quanto mais a gente tiver consciência disso e se libertar para que a condução do filho não seja o tempo inteiro influenciada e muitas vezes que se dê continuidade de uma forma muito intensa a esses legados com o filho, melhor tende a ser também esse processo, gente. Então, essas são 5 dicas que eu recomendo de coração vocês avaliarem, analisarem na vida de vocês quando vocês começarem a pensar sobre ter um filho, porque, como eu falei, pode auxiliar a prevenir muitas questões, já que esses cuidados emocionais, eles começam antes mesmo da criança ser concebida, ou quem vai adotar uma criança, igualmente que a gente tenha esses cuidados na nossa vida, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo!